Quando um pai ou uma mãe vê que um filho está doente, começa a febre se alterar, começa a ficar caído, começa a ficar desanimado, ela corre, procura um médico para socorrer a criança, socorrer o filho. O mesmo esposo com a esposa com a esposa, a mesma coisa. E quer procurar recurso, né? E não é muito diferente, não é diferente no lado espiritual. Quando se vê que está desanimado, está doente espiritualmente, tem que buscar socorro. Tem que fazer alguma coisa. Você pega o filho à força, nem que seja, e leva para o médico, né? Vamos lá, e não adianta. Marido, vamos lá. Mulher, vamos lá, porque a coisa está feia, vai morrer. E espiritualmente não é diferente. Quando a coisa não vai bem, você tem que ajudar teu filho. Você tem que pegar e incentivar. Não dizer que, se ele disser que não, eu não vou, não quero ir na igreja hoje. Tudo bem, não quer ir, fica aí dormindo. Não, vamos para a igreja, meu filho, vai na igreja, vamos lá. Porque tem o líder e tem o chefe, você tem que ser o líder, não o chefe. O líder diz, vamos lá, e pega junto, e vamos lá. O chefe diz, vai lá, faz isso, faz aquilo. E o líder não, vamos lá, meu filho, vamos junto, estou indo junto. E pega o líder e pega junto, o chefe coordena e manda, e usa de autoridade, e tal, e coisa. E aquilo não vai resolver nada, a não ser cada dia estragar mais. Mas quando o líder é incentivado e é assim, de ânimo pronto, as coisas funcionam. E é muito importante, irmãos, você observar isso. Que aquilo que você está passando para os filhos, passando para a família. Se você é um desanimado, os teus filhos vão ser um desanimado. Se você não gosta de ir na igreja, teus filhos também não vão gostar de ir na igreja. Se você não gosta de cantar, não é animado, teus filhos vêm, porque eles vêm atrás, eles vêm eles vêm olhando sua maneira. Porque se tem um que crê mais no outro, é o filho no pai. Pode ver que a criança, ela deposita toda a confiança no pai, na mãe, é o socorro mais presente e a autoridade maior para eles. Qualquer coisa, pai, mãe, corre para os braços da mãe, corre para os braços do pai. E um dia que ele vê aquele pai derrotado, aquela mãe derrotada, ele se decepciona. E muitas vezes é o que acontece, que a juventude vai ao mundo. Então eu digo para vocês, brigue com seus filhos pelas coisas de Deus. Que você não vai ter prejuízo de nada disso, né? Só lucro, né? Você não botou uma empresa para ter lucro, você está no reino de Deus para ter algo muito mais do que se você colocasse uma empresa aí para ter lucro. Aqui tudo passa, aqui tudo se derrete. Jesus disse, né? Que não é para nós depositar tesouro onde a ferrugem come, onde a traça rói, onde o ladrão entra para roubar. Mas é para depositar lá do outro lado, né? Lá onde o ladrão não entra, lá onde a traça não rói, lá onde a ferrugem não corrói. Lá é vida eterna, lá onde não ficamos mais velhos, cabeça branca não vai existir mais lá. Só se for de natureza, né? Senão, se você é cabeça branca aqui por natureza, você vai ter lá, né? Se é cabeça preta aqui por natureza, tua cabeça vai ser preta lá, né? Não tem mais branquear cabelo lá, porque lá é vida eterna, ninguém fica velho. Existe aquele velho provérbio que diz cuidado, o velhinho lá em cima, né? Lá não tem velhinho nenhum, lá tem uma vida, né? Uma vida eterna, força da vida, né? Lá tem uma eternidade. Então Deus quer de nós ânimo, né? Olha como está. Eu acho que era bom, né? Cada um fazer uma investigação, parar, sentar, fazer uma investigação no seu lar e ver como é que está a coisa. Não era bom isso? Não é isso que Paulo falou em Coríntios, capítulo 11, verso 28? Ali, Coríntios 11,
Examine, pois, o homem a si mesmo. É examinar a si mesmo em tudo, né? Não é só para, será que eu pequei, será que eu fiz alguma coisa? Não, vamos examinar o que está acontecendo. Vamos vasculhar embaixo da cama, que nem a mulher aquela do dracma perdido, né? Pegar a vassoura e passar embaixo da cama, varrer os cantos. E quando acha a dracma, ela grita para a vizinha: achei! Vem se alegrar comigo. Né? Coisa boa, né? Achei onde é que estava tendo prejuízo espiritual. Achei o que estava impedindo as bênçãos. É isso aqui, ó. Joga fora e as coisas funcionam. Né? Então, é muito importante esses cultos com os jovens. E se você deseja vir, você tendo um tempo disponível, vem, acompanha. Isso é importante. Depois você tem como cobrar do seu filho lá na casa. Mas você não viu isso? Você não viu aquilo? Você não está ouvindo você não está seguindo o que você ouviu? Não adianta ir lá daí. Você foi lá para aprender. E quando a gente aprende, é para exercer aquilo que a gente aprende. Então é importante, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E que cada um tenha esse bom ânimo na presença de Deus, não é? Amém, irmãos? Estava olhando, está faltando bastante irmão aqui. Uns estão viajando, outros não sei por que não vieram. Hoje era um dia que era para estar todos aí, mas está faltando bastante irmãos aqui, né? Mas Deus sabe o porquê. E cada um sabe o porquê que não veio, né? Então, mas que eu sempre digo, tem um que não arreda o pé daqui, né? E esse é Jesus, né? Jesus não falha, não tem doença, não tem nada, não tem temporal, não tem chuva que ataque ele. Cada vez que nós viemos aqui, ele está aqui. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, amados, hoje eu cumpri a ordem de Jesus, como os apóstolos cumpriram, de Mateus 28, versículo 19. Batizemos a irmã Franciela e o irmão Valdemor, meus cunhados. Tivemos o privilégio, ganhamos, né? Ganhamos uma guerra, ganhamos uma batalha hoje. E foi batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão de todos os seus pecados. E estão aí felizes hoje. E cumprindo Mateus 28, 19, aonde Jesus disse, mandou os discípulos: vocês vão, batizem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E esta ordem Jesus deu dentro dos 40 dias que ele ficou aqui depois da sua ressurreição. Quantos sabem disso? Que foi depois da ressurreição, depois que ele ressuscitou. Antes ele não mandou ninguém batizar e não batizou ninguém. Você sabia? E por quê? Porque se ele mandasse batizar, ele ia mandar batizar no nome dele. E se você ler lá em Hebreus 9, Paulo, conhecedor da lei, ele disse que enquanto o testador vive, né, o testamento não é válido, mas só o testamento é válido após a morte do testador. E Jesus é o fundador do Novo Testamento, você sabia disso? Foi o que fundou o Novo Testamento. Então não podia ser batizado em nome dele enquanto ele estava vivo. Você viu? Enquanto ele estava vivo, porque era um testamento. O testamento só vale depois que o testador morre. Então, como os apóstolos, eles estavam junto com Jesus ensinando eles dia a dia, hora a momento, Jesus reuniu eles lá no monte e disse: portanto, ide, ensinai, fazei discípulos de todas as nações. Você sabe o que quer dizer discípulo? A palavra discípulo quer dizer um que segue o outro, um que segue a palavra. Fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Em nome, viu como é que é? Do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nós observamos
que parece que existe uma divisão de Pai com Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas da Santíssima Trindade. Mas daí voltamos ao pé da profecia, Isaías capítulo 9, verso 6, diz que um menino nos nasceu, e esse menino era o menino Jesus. Um filho se nos deu, esse era o filho de Maria e José, que ainda era Jesus. E o principado estava sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então ele era Deus também. E Pai da eternidade. Isaías, ele falou de tudo. O que Jesus era. O que estava naquele corpo. Isaías 7, 14. Você lê ali a Bíblia. Isaías lá no templo, certamente orando ali. Depois ele olhou para a igreja lá, para aquele povo e disse: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E quietou. Você viu essa profecia? De um versículo de uma profecia. E quando Maria estava desposada com José, Mateus 1, 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então, quem é que era o pai de Jesus? O Espírito Santo. Mas José, como era justo, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, o Gabriel. E disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, quem gerou Jesus no ventre de Maria? Foi o Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo gerando aquele menino, aquela criança no ventre de Maria, aquela criança se tornou filho de Deus, o qual é chamado o corpo de Deus. Você entende? O corpo de Deus. Jesus foi chamado filho de Deus porque ele gerou. Mas ele gerou aquele corpo para Deus entrar ali e morar ali dentro. Ele foi chamado de filho porque ele nasceu da mulher. Mas, no entanto, aquele corpo foi igual você fazer uma casa para você ir morar lá dentro. Você está entendendo? Deus fez um corpo, Deus fez uma casa para ele morar lá dentro. No entanto, quando João Batista, Mateus 3:13, quando foi batizar ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba corpórea, uma pomba. E uma voz veio e disse: este é meu filho amado. É o Espírito Santo que estava falando. Este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Então ele veio e entrou naquele corpo, em quem tem o prazer de habitar. Por isso que Paulo, tendo a revelação de Jesus Cristo, ainda que ele não viveu, não teve a oportunidade de conviver com os discípulos no ministério de Jesus, ele falou lá em 1 Coríntios ou 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo. Foi isso que ele falou? Deus, o Deus que é o Espírito Santo, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando ele pregou para a igreja de Colossenses 2:9, ele olhando para Jesus, ele falando a respeito de Jesus, ele disse: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, aonde estava, vamos dizer, a plenitude da divindade, o divino que estava, onde ele estava? Estava concentrado naquele corpo chamado Jesus. É o mesmo
que Isaías falou no capítulo 43 ali, versículo 10, aonde ele fala que antes dele, Deus falando através de Isaías, antes dele, nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E quem falava através de Isaías não era o Espírito Santo? O Espírito Santo estava em Jesus, que era o próprio Deus, o Elohim da eternidade, o Logos de Deus, estava sobre Jesus. E quando Maria e José estavam ali, Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo disse para José e para Maria: coloque o nome do menino Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Então não pode haver dois Salvador, fora de mim não há Salvador. Agora apareceu um outro Salvador aí, então como nós podemos ver, qual é que nós vamos crer? É que o Deus da eternidade é um Deus morfe. Você sabe o que é Deus morfe? Um Deus mascarado. Colocava uma máscara e se apresentava ali na frente, através dos profetas. Moisés viu ele pelas costas, e assim veio vindo, e aqui apareceu Jesus. Mas era o mesmo Deus dentro de tudo, através dos profetas, através de Jesus, era o mesmo Deus fazendo o papel, só em corpos diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o cumprimento de São Mateus 28, versículo 19, quando ele decide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho, né? Pai, Senhor, Filho, como é? Jesus, Cristo, o Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então se concentra nele, todo o poder da divindade estava sobre Jesus. Quando Moisés foi tomado e levado para a eternidade, e Deus mostrou para ele Gênesis capítulo 1 que ele escreveu, porque Moisés não viveu lá nos dias de Adão, você sabia? Moisés não viveu lá no jardim do Éden, mas Deus pegou ele, recolheu para dentro da eternidade e mostrou, passou o filme diante de Moisés, e Moisés começou a escrever. Gênesis capítulo 1 diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia abismo, havia trevas sobre a face dos abismos, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quando veio Paulo, o profeta da primeira era, ele falou no capítulo, quando veio João, ele falou no capítulo 1, o evangelista, irmão de Jesus, sabia? O evangelista João, ele disse assim, no princípio era o verbo estava com Deus, parece que tinha outro lá com Deus, mas o verbo era Deus, e todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele estava falando de quem? Estava falando de Jesus, e esse Jesus foi o mesmo que Moisés falou do Gênesis capítulo 1. Você está vendo, amados? Como é que a Bíblia se encaixa? E no versículo 14 do capítulo 1 de São João, e o verbo se fez carne. Quem que se fez carne? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós, observando isso, amados, nós temos olhado para as Escrituras e visto que Jesus é o Deus eterno. Porque Judas, irmão de Jesus, ele disse no capítulo, ele tem só um capítulo, no verso 25, ele disse que Jesus é Salvador nosso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz assim, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai,
O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Então nós olhando para a Bíblia, nós olhamos para o corpo como filho, mas o que estava sobre ele era o grande Deus, o Elohim, o Deus do universo, que estava comandando aquele corpo, que nem ele falou em João 14. Não foi isso que ele falou em João 14? Ele falava do Pai, e o Filipe se aproximou dele e disse: mestre, mostra-nos o Pai, que nos basta. Olha qual foi a resposta tão curta e certa que Jesus deu. Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido ainda, Felipe. Como dizes tu, mostra no Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Pai que está em mim é o que faz as obras. Está vendo? Daí ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde estava o Pai? Estava nele. Estava nele, o Pai da eternidade. Aleluia! Amém. Então, quando nós olhamos essas escrituras, nós observamos João 10 e 30. Eu e o Pai somos um. Já me falaram que é como esposo e esposa. Nós somos, era dois, mas agora somos uma só carne. Um só entendimento, um só concordância. Mas quem vê a mim não vê minha esposa. Pode olhar para mim, que vocês estão enxergando a minha esposa aqui? Não, estou enxergando a mim. Mas ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. É isso. Então, é muito importante nós olhar a Bíblia com interesse, amados. Você tem que olhar. Você tem que olhar a Bíblia com interesse de achar nela o caminho da salvação. Porque ela é algo tão tremendo, a palavra de Deus, que Deus, Ele se esconde e se revela em simplicidade, não é nas grandes coisas. Vocês concordam com isso? Aquele rapazinho que vinha vindo a menina que vinha vindo da escola dominical, e o homem, aquele sábio, um advogado, sei, um doutor, encontrar na estrada, o professor, não sei, encontrou ela na estrada e disse: da onde você vem, menina? Ela disse: eu estou vindo da escola bíblica. Daí ele disse: você ainda crê em escola bíblica? Não existe? Ele disse: você não sabe que não existe Deus? Para que você vai lá perder tempo? Ela disse: existe sim. Ele disse: não existe, isso aí é uma coisa que é uma ilusão, em outras palavras. Ela disse: existe sim. Ele disse: não existe. Sabe o que ela fez? Você abaixou lá e pegou uma folha de grama, uma folhinha de grama, e disse: olha aqui, ó, o senhor pode fazer uma folha de grama como essa? Faz para mim? Não, eu não sei, não posso fazer, não sei. E o senhor pode me dizer quem é que faz uma folha de grama como essa? Ele se deu uma gaguejada, de certo, pode, então tem que ser o Deus de vocês. Ele teve que reconhecer que Deus existe através de uma folha de grama. Se você olha para tudo, existe um Deus. Existe um Deus dentro de você, existe um Deus na natureza. Onde você olhar, olha para as nuvens, olha para dentro de você, existe um Deus. A alma do ser humano é a coisa mais preciosa para Deus. E todo ser humano veio ao mundo, o salmista disse, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo, fomos gerados em pecado, e viemos ao mundo, em outras palavras, falando mentira, uma vida pecaminosa, né? Então agora, Paulo disse em Romanos 3 e 23, todos pecaram, todos, ele não deixou nenhum fora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vem em Coríntios 4 e 4 e diz: o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça. Quando a luz do Evangelho puder resplandecer, né, no seu coração, amados, a coisa muda totalmente. A Bíblia, a velha Bíblia, se torna uma nova Bíblia para você. Ela se torna uma nova Bíblia. Aquilo que você lê, aquilo que você não entende, a hora que o Espírito Santo abrir seus entendimentos, aquilo se torna nova para você. Vocês compreendem? Então, por isso que eu disse que cumpri, que Jesus é o Pai da eternidade. Então, lá em Atos capítulo 1, você tem essa escritura, que fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou
não só fazer, mas ensinar. Verso 2: depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, então ele foi recebido em cima no céu. Então agora quem pode dizer que o que Pedro e os apóstolos ensinaram é errado? Atos 1, 2 diz que ele ensinou pelo Espírito Santo aos apóstolos. E tudo que os apóstolos ensinaram, eles aprenderam de Jesus. Daí você vai lá em Lucas 24, 45, Lucas comentou que Jesus abriu os entendimentos deles para compreender as Escrituras. João 5,39, depois que eles tinham os entendimentos abertos, sabe o que Jesus disse para ele? Agora examine as Escrituras e cuidar de ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Quando nós olhamos isso aqui com atenção, por isso que eu digo para vocês, nós não estamos brincando de igreja, amados. Nós estamos aqui dizendo assim que vamos passando o nosso tempo. A salvação é preciosa. Não fique pensando que você vai de qualquer maneira. Não, você está enganado. Tem uma Bíblia que nos conduz. Então, quando todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, existe uma maneira para nós apagar os nossos pecados e voltar para Deus. Como? O que tem para apagar os pecados? É o batismo em nome de Jesus Cristo, não existe outra maneira. Você pode ver, Atos capítulo 1 ali, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, 50 dias de festa, 10 dias depois que eles foram lá na nuvem, Atos 1 lá você encontra, 10 dias depois que ele foi na nuvem, ele voltou em Pentecoste, mas não, pode ver que ele não voltou mais, irmãos, olha aqui, ele não voltou mais naquele corpo que ele foi, ele voltou na forma de Espírito Santo. Porém Deus se abriu, foi a inauguração da igreja do Novo Testamento, foi ali em Atos 2. Porque quando eles viram aquele movimento do Espírito Santo sobre o povo, aquele judeu, todas as nações que estavam ali, você lê Atos 2, você vai ver que eles começaram a criticar daqueles irmãos e daquelas irmãs, se portando como bêbados, saltando e pulando e alegre e feliz. Estão cheios de mosto, que isso quer dizer, tomaram muito vinho, né? Verso 14, daí você encontra que Pedro levantou de pé e disse: varões, irmãos, israelitas e galileus e tudo que tiver aí, escute, seja notório e escute as minhas palavras. Isso aqui não tem ninguém bêbado, sendo a primeira a terceira hora do dia. Isso aqui está se cumprindo o que disse o profeta Joel. Citou o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão sonho, vossos mancebos terão visão. E quando Pedro deu esse discurso, sabe o que eles fizeram? Ficaram atônitos ali, né? Compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que ali estavam: que faremos, varões irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para perdão dos pecados, amados. O batismo não é para entregar uma pessoa na igreja, não é para reunir mais um aqui com nós. O batismo que você recebe, que eu recebi, é para perdão dos seus pecados. É para isso. Vocês estão entendendo? Às vezes você não pode ter uma mente religiosa assim, dizendo que qualquer coisa está bom. Não. A coisa vai mais além. Porque a promessa diz a respeito a vós, falando para aquele judeu ali, para vossos filhos, para os filhos dele, e todos os que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Eu creio que Deus me chamou, né? Estava longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Deus pode chamar pessoas há 2000 anos atrás que saiu essa doutrina e ainda está aqui em ação, amados. Então, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar.
E com muitas outras palavras exortava e dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pedro pregou a mesma mensagem que João pregou em Mateus 3. Está vendo? Salvai-vos desta geração perversa. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não foi o que João pregou? E Pedro lá falou de novo: salvai-vos desta geração perversa. E de sorte que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Os que de bom grado receberam a sua palavra, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. É isso que precisa para nós hoje, amado. Temor na alma. Temor na alma que precisa para você, para mim, para cada pessoa hoje. É quando a pessoa tem temor na alma, ela se preocupa em obedecer a Bíblia. E daí nós temos, então, foi o que aconteceu lá com esse casal que batizamos hoje. Receberam, cumprimos a ordem de Mateus 28, 19. Como Felipe cumpriu lá em Samaria, Atos 8, 16 ali. Como Paulo cumpriu lá em Atos 19, batizou 12 homens, quero batizar no batismo de João. Como Paulo cumpriu em Atos 22, 16, ele mesmo, recebendo a ordem para ser batizado, a ordem pelo Ananias, foi batizado. E daí nós encontramos Romanos 6, ele estufou o peito e... Amado, que coisa boa a Bíblia, né? Ele estufou o peito e disse: que diremos nós, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja. Ou não sabeis que quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados por Ele na sua morte? E como Cristo ressuscitou para a glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Ele saiu ali depois de perseguir os crentes, ele andava também pregando, valendo, né? Isso aqui é uma valentia, né? E ele foi pregar lá na igreja de Gálatas 3, 27, ele disse: já que vocês foram batizados em Jesus Cristo, agora se revista de Cristo, quer dizer, vocês foram batizados em nome de Jesus Cristo, busquem o Espírito Santo agora. E Colossenses 3,17 ele disse: quando fizer por palavra ou por obra, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça. Então fazer tudo no nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça. Então graças a Deus por isso, você ora em nome de Jesus Cristo, você abençoa o alimento em nome de Jesus Cristo, você pede as bênçãos em nome de Jesus Cristo, você expulsa demônio em nome de Jesus Cristo e é batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Graças a Deus, aleluia, amém, amém.